tudo, né, celular. E assim, né, eu como avó, às vezes ia para casa dos meus filhos, né, e via eles ali, no fone de ouvido, né, vendo eles na televisão, nos jogos. E às vezes a gente quer conversar com algum deles, precisa bater no ombro para eles tirarem o fone de ouvido para poder ouvir a gente, porque não é que eles estão errados, né? Eles estão no tempo deles. Toda infância é maravilhosa, porque cada infância tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo, que eu vivi muito bem. Toda criança tem que ter uma infância boa, tem direitos, né? Eu vivi o meu tempo de infância maravilhosamente bem, como toda criança tem direito, né? Mas eu queria mostrar para os meus netos como era a infância naquela época, nos anos 50, mais ou menos 60, como era a infância, né, naquele tempo. E aí eu falei assim, não, eu vou escrever um livro para mim contar para eles como era a nossa infância antigamente. E eles que me motivaram, que me incentivaram. Mas aí depois eu vi que essa história não era só minha. A história é de muitas pessoas que estão aqui, que também muitos de vocês da terceira idade, ou melhor, da melhor idade, né? Tem poucas aqui, acho que eu. E os jovens de hoje, né? Que eles agora, eles não tiveram oportunidade de vivenciar esses tempos. Como eu disse, muito bom, internet, a gente não sabe mais como viver sem. É claro, os tempos mudam, evoluem, e a gente tem que evoluir com os tempos, mas a gente não pode jamais esquecer das nossas raízes, né? É muito importante a gente contar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, as nossas raízes. A gente tem que buscar isso, porque eles têm que saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. E para onde a gente vai, eu digo mais para os jovens, né, que eles podem ir um caminho muito bom. Eles podem tudo, eles podem sonhar, porque eles podem ir muito além, muito longe. Porque hoje o estudo ele é até mais fácil. Eu mesmo vim do interior, 15 anos para São Paulo, vim para concluir meus estudos e não tive oportunidade de concluir. Por quê? Porque naquela época as coisas eram difíceis, não tinha tanta escola perto, não tinha faculdade assim, perto da casa da gente, próximo, nos bairros, como agora nós temos muitas faculdades. Então os jovens de hoje têm que aproveitar, têm que se apegar mesmo e estudarem bastante, porque é aquilo que eu disse. A gente sabe de onde a gente veio, que é importante, e a gente tem que ir, tem que seguir em frente, sabendo até onde a gente pode ir, que a gente pode ir muito longe. E cada um escrevendo a história da sua vida, né? Tudo que vocês fazem, porque daqui a 30, 40 anos, esses jovens que estão aqui, eles também vão ter uma história para contar. Vão ter muita história para contar, assim como eu estou contando a minha história, vocês também vão ter a história de vocês, né? Hoje a gente acha, né, que internet, redes sociais, está tudo aí. Mas aqui 30, 40 anos, como é que vai ser isso? Nossa, a gente vai olhar no celular, não precisa falar nada, não precisa teclar nada, já vem as respostas. Eu acredito que seja bem por aí, não sei como é que vai ser, mas vai ser mais ou menos assim, não é? Porque do jeito que as coisas estão andando, estão correndo, é bem por aí. E é isso que eu digo, vim aqui para dividir um pouco da minha história. E não é só a minha história, é a história de vida de várias pessoas, senhores que estão aqui, e dos jovens, que eles aprendam muito, que é muito importante a gente nunca negar as raízes da gente, né? Porque isso é muito importante. É isso que eu quero dizer com vocês, compartilhar um pouco da minha história. Agora, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, eu estou aqui para responder. Quando estava seco, a gente põe um banheirão bem grande, a gente começava a bater o feijão, né? Depois ensacar o feijão, o milho, quando estava seco, tirava da roça, debulhava.
E era assim a vida de pessoas que moravam no interior. E mesmo quem nasceu aqui na capital, digamos assim, quem nasceu aqui na capital, que não tiveram oportunidade, aqui naquela época também as coisas eram muito precárias também, não era? E muitas crianças aproveitaram um pouco mais, é diferente das crianças de hoje, que antigamente vocês brincavam, podiam brincar na rua, né? De pega-pega, de pique, de um monte de coisa. Coisa que agora as crianças vivem presas dentro de casa, porque não pode sair na rua, que é perigoso. E presa dentro de casa, e às vezes os pais até pensam assim, tá ali, tá guardado, tá no seu quarto, tá no computador. Mas nem sempre isso também está guardando nossas crianças de hoje, não é verdade? Porque tudo pode acontecer. Então é um mundo perigoso que nós vivemos. Por isso tem que sempre resgatar nossos valores. Isso é muito importante, resgatando os valores. E é isso, eu lembro, né, que eu sentava no alpendre da minha casa, meu vozinho contando as histórias, né, dele, e a gente tinha rádio de pilha na época, aquele rádio de pilha. Quando queria ouvir, a pilha acabava e pronto, acabava tudo, porque a gente não tinha energia, não tinha nada. E aí ele começava a contar as histórias, eu deitava no colo dele, eu dormia com aquelas histórias deliciosas, né? Então, eu olho para os meus netos, que agora alguns já são rapazes, outros estão começando a adolescência, e eu falo, eu queria contar essa história para eles, né? Mostrar para eles um pouco da nossa infância, como era há muito tempo atrás. Não que eu estou tirando o mérito da infância de hoje, pelo amor de Deus, porque toda infância tem que ser bem aproveitada, e eles aproveitam. E tudo está aí para ajudar, né? Eu não me vejo mais sem um celular, de maneira alguma, não consigo me ver sem um celular. Inclusive, quando começou, eu tinha um celular que só era para receber chamada. Aí minhas filhas, mãe, você precisa de um celular novo. Eu, não precisa, para quê? Mãe, você precisa de um celular novo, você precisa de um WhatsApp. Eu, não quero falar com ninguém. Não, mãe, mas você precisa. Bom, aí elas me deram um celular de presente. Bom, aí eu falei, mas vai ser difícil aprender isso, né? Porque eu não sou nada. Sabe mais do que eu hoje. Porque eu não sou da era, né? Da comunicação. É para os jovens de hoje que sabem mexer muito bem nas coisas, né? Mas eu mas agora, enfim, não sei mais ficar sem o celular. Quer dizer, que cada fase tem a sua época, né? Cada fase tem a sua época. Você lembra quando a senhora viu a primeira vez a televisão? Lembro. Não, então... Teve a primeira televisão? Quando teve... Era preto e branco. Telefone, né? Sharp, era Sharp. A primeira que eu tive acho que foi Sharp mesmo. A senhora já era casada? Já era casada. Já era casada, porque no interior, eu vim para São Paulo, eu tinha 15 anos de idade, eu fiquei uns 2 anos, café da tarde, 5 horas, estava todo mundo em casa para jantar. Era bem assim. Mas foi uma fase assim que gravou muito na minha mente. E eu estudava no colégio da cidade, que a cidade era assim, pegada com a fazenda. Eu andava uma faixa de 5, 8 quilômetros para chegar até a escola. Às vezes eu ia de carona, muitas vezes, né? Tinha os japoneses, outras pessoas que moravam mais longe do que eu, que passavam na estrada. Então, às vezes quando eu ia para a escola, eu pegava carona, ia de carroça, de charrete, de trator, né? Até chegar na escola. Isso quando a gente achava carona. Quando não, a gente ia a pé mesmo. Quando chovia, era amassando barro, porque as estradas eram tudo terra. Aquela terra vermelha que a gente ia amassando barro mesmo. Mas são coisas assim que a gente lembra, e lembra com saudades, viu? Pra falar a verdade. O que é essa brincadeira que vocês, quando chegavam em frente ao colégio, e vocês entravam e vocês perdiam a hora, porque dava sinal e vocês não ouviam?
É que eu tava lendo ali. Ah, tá. Então, essa brincadeira... Barra-bol. É um jogo, né? Tipo uma queimada hoje, mas tinha um outro nome. A gente chamava de barra-bol. Porque a gente entrava 8 horas no colégio. Só que a gente combinava de estar 7 horas, 7h15, nesse ginásio de esporte. Era um ginásio de esporte, que era assim, o colégio era aqui, o ginásio de esporte era aqui. E a gente combinava de chegar cedo para brincar. E a gente ficava lá brincando, barra-bol. E quando o sino da escola tocava, sabe aquele sino assim que... E a gente escutava e saía correndo para a escola. Saía correndo e chegava na escola todo suado, todo danado, mas a gente não se importava não. E um dia, o diretor da escola fez o favor de pegar a gente. A cerca era de balaústre e tinha um buraco na cerca, né? E a gente entrava sempre por aquele buraco escondido. Ah, meu filho, um dia o diretor estava ali naquele buraco esperando a gente. A gente era ligado também, a gente era sapeca. Os ingressos que vocês ganhavam para ir no circo e no cinema, que é matinê, os pais de vocês eram obrigados a irem? Não, a gente juntava uma turma. Ia. Às vezes, por exemplo, uma irmã mais velha levava a gente, deixava a gente lá, ia buscar, ou às vezes a gente vinha aquele rebanho a pé mesmo, até em casa. A gente andava muito a pé. Estava lendo uma história aqui que eu lembro que parecia comigo, do cavalo. Né? Eu estava no sítio da minha tia, eu era criança também. Aí eu peguei o cavalo, eu passeio, o cavalo, eu queria ir para a cidade e ele queria voltar para a roça. Sim. Aí ele foi correndo com tudo e eu puxando para lá, e quando ele chegou até a porteira de mata-burro. Eu sei o que é. Vários paus assim para o carro passar. E do lado tinha um rio. E a porteira fechada e eu querendo ir para lá e ele querendo ir para cá. E eu falei, se ele passar no mata-burro, você está falando aqui que você pegou o cavalo? E aí quando chegou no mata-burro, se ele pular o mata-burro, ele vai quebrar a perna, né? Aí o cavalo não é besta, quando chegou no mata-burro, ele parou com as 4 patas assim, pum! Aí eu fui. Foi quase igual a minha, foi quase igual ao meu caso, né? Eu